Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Com o desembargador Ciro Darlan. Bom dia, ouvintes da Rádio Família. Nossa família reunida aqui para o nosso Encontro com a Justiça. E o programa de hoje aqui recheado de mulheres bonitas e competentes, onde nós vamos debater com os nossos ouvintes através dos telefones 30790952 e 30790938 e agora também ao vivo através do site www.redejuridicatv.com.br para todo o Rio de Janeiro e também para a cidade de Palmas do Tocantins. Alô, queridos amigos ouvintes que acompanham o programa Encontro com a Justiça em Tocantins. Aquele abraço e o nosso bom dia nessa sexta-feira linda aqui do Rio de Janeiro. Vamos debater o tema da questão da saúde, da violência, da falta de políticas públicas ou das políticas públicas para crianças e adolescentes no Rio de Janeiro. Hoje com especialistas como a doutora Raquel Nesquier, do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma médica com uma experiência fantástica, com um atendimento maravilhoso nesse Instituto Fernandes Figueira, é um hospital que é referência, que é um padrão de acolhimento a crianças e adolescentes aqui do Rio de Janeiro. E também falar da questão das pessoas, das crianças especiais, com duas mães de crianças e adolescentes especialíssimas. A juíza de direito, Keila Blank Deknop, nossa querida colega, que tem uma ONG chamada Mundo Azul, especialista no atendimento, na orientação de pais de crianças e adolescentes autistas, e com a jornalista Andréia Oliveira, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Ainda contando aqui com uma agradável presença dos nossos companheiros de toda sexta-feira, o desembargador Rogério de Oliveira, o juiz João Batista Damasceno e hoje com uma novidade, a nossa querida colega Tula Barbosa, juíza dos Juizados Especiais Simples. Então, como veem nossos ouvintes, o nosso programa de hoje está recheado de convidados e de pessoas para debater esse tema tão importante que é o direito à saúde de crianças e adolescentes. O que é bullying? O que o bullying provoca nas vítimas? O bullying pode gerar desinteresse pela escola, doenças psicossomáticas, transtornos do pânico, depressão, anorexia, bulimia, fobia social e muita ansiedade. Pode ainda agravar problemas pré-existentes caso ocorra por um longo período de tempo. Em casos mais graves, pode levar à esquizofrenia, suicídio e homicídio. A violência pode deixar marcas profundas na vida adulta, levando as vítimas a buscar apoio psicológico ou psiquiátrico para superar o problema. Portanto, estejamos atentos, queridos amigos, para evitar que as crianças e adolescentes sejam vítimas do bullying. E já que vamos tratar desse tema, eu recebi essa semana um folder com uma notícia interessantíssima. Queria já abrir o debate aqui com os nossos convidados para saber se conhecem essa associação beneficente Jurema, Amor nas Mães para Deficientes e Surdos. Interessante, um trabalho que inclusive ensina a língua brasileira de sinais, a Libras, para familiares que têm em sua família pessoas com problema de surdez e mutismo. E também, para nossa alegria, verifiquei, não sei se os nossos convidados conhecem, que o governo, até uma publicidade do governo, da prefeitura de Itaboraí, que inaugurou a primeira clínica escola do autista no Brasil. Não sei se já conhecem, vamos ouvir aqui as nossas convidadas sobre essa
essa política pública tão necessária, né? Se é que o governo da Prefeitura de Itaboraí deu esse pontapé inicial. Vamos começar então perguntando à nossa querida convidada, a doutora Keila. Já ouviu falar nessa Escola de Autistas do Brasil, Keila? Bom dia. Bom dia, desembargador Ciro. Bom dia, ouvintes. Sim, já ouvi falar. Essa escola, ela foi um trabalho de uma grande mãe de Itaboraí, chamada Berenice Piana. Inclusive, a lei que considera o autista, a lei federal que considera o autista como pessoa com deficiência, leva o nome dela. É uma guerreira, o filho dela se chama Dayan e ele deve estar com uns 18, 19 anos. E quando Berenice começou a luta pelo Dayan, ela começou sozinha. Mais tarde, ela agregou um outro pai, chamado Ulisses, e eles começaram a ir a Brasília, porque antes da lei Berenice Piana, o autista nem sequer era considerado pessoa com deficiência. Para que ele tivesse os benefícios legais, como LOAS, ele teria que vir agregado ao autismo uma doença mental. Então, sendo apenas uma questão comportamental, um autista de alto funcionamento, ele ficava num limbo. E após a lei Berenice Piana, não existem graus de autismo, mas com a lei Berenice Piana, não só aquele autista mais comprometido, mas também aquele de grau mais leve teve a proteção legal. E lá em Itaboraí tem a Família Azul, que é uma associação de pais, como é a nossa aqui no Rio, Mundo Azul, também uma associação de pais, não somos uma ONG, e ela procurou levar para Itaboraí políticas públicas de proteção à criança autista. Esse centro, salvo engano, está atendendo cerca de 40 crianças e a prefeitura tem se empenhado em não só ser um centro escola, mas ele também oferece tratamentos médicos, acompanhamentos com fonoaudiólogos e psicólogos. Queria até pegar uma deixa aqui da nossa colega Keila, porque isso é uma questão de saúde pública que envolve até os planos de saúde, não só a rede pública como a rede privada. Nós temos a nossa multa dos magistrados lá que atende, né, de uma maneira boa ou ruim, os nossos associados lá no tribunal. Os planos de saúde atendem também essas pessoas necessitadas ou criam alguns problemas também? Na verdade, meu querido desembargador, a rede de atendimento à criança autista, ela é muito especializada. Nós não temos profissionais especializados para atender todo mundo. É uma grande dificuldade achar um profissional que atenda uma criança com especialização em autismo e que atenda uma criança autista, e esse profissional costuma ser muito caro. Os planos de saúde não ofertam este atendimento multidisciplinar, com fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, mediador escolar, às vezes até preparador físico. Eu digo até preparador físico porque, assim, é tudo em função do autismo. Tudo precisa ter um conhecimento do autismo para se trabalhar com essa criança. Então, há uma grande omissão, não só da rede privada de atendimento à saúde, mais ainda da rede pública. Mas parabéns, então, ao prefeito de Itaboraí, ao governo de Itaboraí, por essa iniciativa, a primeira escola de autista no Brasil. A mãe, né, a Berenice, porque ela realmente foi uma guerreira e aliás, todas as mães são guerreiras, mas as mães de crianças especiais são as maiores guerreiras e merecem todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem. E os ouvintes já estão participando através dos telefones 3079-0952, 3079-0938, e os ouvintes hoje estão concorrendo aos seguintes livros que nós distribuímos num sorteio aos nossos ouvintes: Adolescentes, um bate-papo sobre sexo, do professor Marcos Ribeiro. E também a cartilha Brasilzinho apresenta a Cartilha da Justiça em quadrinhos, que é o nosso gibi, onde as pessoas, crianças, adolescentes e adultos têm acesso ao conhecimento mais fácil sobre o funcionamento da justiça.
E também Brasilzinho apresenta cidadania, os direitos de crianças, adolescentes e de todos nós adultos, sobretudo neste período pré-eleitoral em que é preciso conhecer os nossos direitos. E ainda o do professor Marcos Ribeiro, mamãe, como eu nasci? Aproveitando essa pergunta do professor Marcos Ribeiro, eu indago aqui a nossa querida Raquel Nesquia. Raquel, no Instituto Fernandes Figueira, o que tem algum atendimento especializado em autista? Bom dia para todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes. Eu não trabalho diretamente com o departamento de neurologia que atende meninos e meninas com autismo. Sei que existe, porque eu trabalho lá no ambulatório de adolescentes, sei que existe, sei da enorme dificuldade de vagas, porque em sendo um serviço especializado num hospital público, vocês podem imaginar a quantidade de pedidos de atendimento que chegam até lá. Mas atendem sim. Eu muitas vezes passo pelo ambulatório no dia do atendimento e vejo as famílias, os meninos. Agora, concordo com o que a Keila disse, é um problema grave, principalmente de universalidade do atendimento. Não há vaga para todo mundo. E o que eu sinto e o que eu vejo, concordando com tudo que ela disse, é que a política pública ela tem que ser ampliada. Outros locais têm que ter o serviço como tem no Fernandes Figueira, que é um serviço multiprofissional, com atendimento em todas as áreas, porque esses meninos e meninas que têm autismo precisam, porque vocês que são mães de autismo, né, de crianças com autismo, sabem que o espectro autista, ele é muito amplo. Vocês têm meninos e meninas que podem conviver quase que normalmente com todas as outras crianças, e tem outros que necessitam certamente de cuidados mais específicos, mais aprofundados em relação à doença. Nós tivemos aqui, um debate aqui com médicos, com pessoas da área de saúde pública, e elas diziam o seguinte: a dificuldade de formação em determinadas áreas, né? Hoje, né, as pessoas não têm uma deficiência de formação em pediatria, né? Porque os médicos querem ser ortopedistas, porque é o que ganha dinheiro. Então, quando envolve dinheiro e saúde pública, fica uma coisa muito séria, né? Para o atendimento, né, da população em geral, já está caótico, tanto da rede que deveria ser complementar à rede privada, quanto da rede pública. Quando se demanda, então, um serviço especial, né, uma atividade especializada, a situação fica mais grave ainda, né? O plano de saúde, que não ganha com isso, né, não quer prestar o serviço, e a rede pública tem essa deficiência, né, que nós sabemos aí, né, como tem funcionado, né, a rede pública, né, de saúde no Brasil. Então, é uma questão muito séria. Agora, tem uma excelente referência, né, estava falando aqui com a doutora Raquel Nesquier, do Instituto Fernandes Figueira. Né, meu filho, quando nasceu, ele tinha dificuldade de pegada na amamentação, a minha mulher tinha pouco leite, a quantidade do leite não era suficiente, e foi lá, né, na rede privada não atende essas coisas, não tem preparo para atender isso, né? E o garoto estava perdendo peso, ele com dias perdendo peso, e nós fomos para lá, ele fomos atendidos, entrou com uma sonda, né? Ele aprendeu a fazer a pegada, e ele com um mês ele mamava, né? E depois abriu o olho, tipo assim, acabou, agora entra com a sonda, entrava com a sonda e fechava o olho e voltava a mamar. Então foi ter uma relação com esse órgão público, que é o Instituto Fernandes Figueiras, né? Que é da Fundação Oswaldo Cruz, né? Uma relação, né, muito carinhosa, né? De um órgão público que efetivamente prestou um serviço muito grande, né? E tornou muito saudável a vida do meu filho. A jornalista André Oliveira, também convidada nossa de hoje, ela também é mãe de um adolescente autista. Eu pergunto, Andréia, você tem facilidade no atendimento, no acompanhamento da saúde do seu filho? Como é essa questão, essa angústia de ser mãe de um autista? Bom dia. Não, é tudo muito complicado. Meu filho vai fazer 15 anos agora, em agosto. E assim, quando mais velho fica, mais difícil porque até os terapeutas sentem medo, porque assim, a maioria dos autistas, quando ficam mais velhos, o meu é autista severo, tem vários graus de autismo. O meu filho, assim, não conseguiu acompanhar uma escola regular,
E no caso, assim, aqui no Rio não existe tratamento. Essa escola que a Berenice começou, né, fundou agora em Itaboraí, deveria existir assim no Rio, em todas as cidades, mas não existe. Então, o autista severo, como meu filho e muitos outros, o futuro, eu acho que, não sei, ou é internado numa clínica, porque tratamento não existe. É isso. Como é que a gente sabe se uma criança tem ou não tem autismo? Olha, os principais sintomas assim, a falta de comunicação com 2 anos e meio, mas isso assim, até os pediatras, no caso, eles também demoram. Isso assim, o diagnóstico, quanto mais cedo, é melhor, mas até os próprios pediatras, eles não, assim, o meu filho, eu já tenho uma filha de 22 anos, então o meu filho demorou a falar. Aí o pediatra falava, não, é o tempo dele, mas não é, ele era autista. Então, assim, se a criança não fala até uns 2 anos e pouco, ele pode ser autista, né, Keila? Doutora Tura queria fazer uma pergunta, por favor. Primeiro agradecer. Mais perto. Agradecer o convite do desembargador, registrar aqui minha admiração pelo trabalho do senhor, que há 10 anos nós trabalhamos juntos na vara de infância, então, a partir de então, passei a ser uma admiradora, respeitando muito o seu trabalho em prol das crianças, sempre. E eu vejo, né, que o ECA prioriza a educação do deficiente. E conversando com a Keila, minha amiga, ela trava uma luta para a inclusão dos autistas nas escolas e nos hospitais e aprovação de leis. E eu ficava sempre pensando, poxa, mas o ECA fala da deficiência, e hoje eu vim saber a questão da necessidade de uma aprovação de uma lei para dizer que o autista é deficiente. Então, isso tudo me causa até um espanto, porque é tão evidente, né, que o autista deve ter a mesma prioridade que um deficiente, e isso já estava disciplinado pelo ECA, né? Então é mais uma luta que as mães têm que... Doutora Keila, só complementar, Ciro, porque o judiciário responde bem a essas demandas quando ele é demandado, quando é procurado, como é que fica isso? Olha, eu tenho acompanhado as decisões sobre o assunto por interesse próprio, obviamente. E a doutora Keila também tem um filho autista. Tem um filho autista de 10 anos, Arthur. E assim, os pais não levam o problema ao judiciário. Primeiro, quando o problema acontece dentro da escola, eles acham que o filho vai ser perseguido, estigmatizado. Então, quando acontece problema de vaga, ele chega numa escola e apresenta uma escola linda para ele, e quando ele vai matricular, ele fala que a criança é autista, a vaga sumiu. E ele não leva isso para o judiciário. Tanto que, quando eu tive o diagnóstico do Arthur, e foi bem cedo, porque o Arthur, ele evoluiu na comunicação, ele falava e poucas palavras, obviamente, ele tinha 2 anos, e ele parou de falar, ele evoluiu no social, ele não brincava mais com outra criança, e ele começou a ficar uma criança cheia de ritos. Ele gostava muito de tomar banho, ele gostava muito de brincar sempre naquele cantinho da sala. E o meu sogro, que é pediatra, percebeu logo. Então, o Arthur é uma criança que ele teve um diagnóstico precoce e ele iniciou o tratamento muito cedo, né? Mas não é isso que a gente vê, porque apenas... os pediatras, eles não têm nenhuma aula sobre autismo na faculdade. Mas quando ele se depara no consultório, ele acha que tem que esperar. Mas a senhora falou que a Santa Casa está iniciando um trabalho. Podia falar sobre esse trabalho? Sim, da Santa Casa? Esse trabalho que está começando na Santa Casa agora, eles estão até em fase de cadastramento de crianças. E lá vai haver um acompanhamento. Esse trabalho está sendo dirigido pelo psiquiatra infantil Dr. Fábio Barberato, que ele é maravilhoso. O consultório particular do Dr. Fábio vive lotado, e ele tem esse trabalho dentro da Santa Casa. Eles estão em fase de cadastramento de crianças, mas considerando até aqui o que a minha colega mãe também falou, crianças até 12 anos é o limite deles. E verbal, tem que ser verbal. Tem que ser criança. Ele já esse detalhe eu nem sabia.
Então, quer dizer... Tem que ser verbal. Tá. Tem que falar, porque a maioria dos autistas não falam. Não falam. Quando eles recebem um tratamento muito cedo, intensivo, aquele que não era verbal tem 27% de chances de se tornar verbal. Mas depende do grau, né, que... Exatamente. Eu tive outro dia numa celebração, numa festa na Sociedade Germânica, ali na Gávea, e tinha um jovem muito bem vestido, autista. A gente notava o comportamento dele. É possível o autista frequentar eventos sociais, ter relações assim? Porque eu até fiquei espantado de saber que ele era autista, porque ele estava muito bem vestido, com um comportamento maravilhoso. Complementando essa pergunta, quando teve essa Copa, houve não sei se foi anedotário, se foi fofoca de Copa do Mundo, que o próprio Messi, né, o jogador argentino, teria um grau de autismo. Isso foi veiculado, eu não sei se é verdade ou não. O Messi teve um atraso na fala muito grande. E isso é uma característica de criança autista. Outro detalhe, ele tinha um comportamento focado. Ele só queria jogar futebol, ele só era bom no futebol. Então, dizem por aí, eu não tenho essa certeza, que o Messi é autista. Se ele foi um autista hoje, provavelmente ele recebeu o tratamento adequado e ele conseguiu se livrar de muitas características do autismo, né? As coisas foram muito minimizadas no Messi. Entretanto, ele é extremamente tímido, né? O próprio olhar dele é diferente. Ele foge das câmeras, ele não foca o olhar. Isso tudo também é uma característica que, se ele foi uma criança autista, isso talvez tenha ficado ainda de resquício. Eu tenho um amigo que tem um filho autista adulto. E quando nós o visitamos, ou ele nos visita, ele interage com o meu filho, né? Interagia com o meu filho desde os 4, 5 anos, e ficavam jogando, fazendo joguinhos no computador. Né? Ele conseguia uma forma de interação, e ele tem um grau, né, bem severo de autismo, né? Com muito pouca interação. Agora, ele interagia com a criança para brincadeiras, né, de corridas de carrinho na internet, essas coisas assim. Nós estamos aqui já com nossos ouvintes participando, e a dona Serogina, obrigado, dona Serogina, pela sua pergunta, e a senhora está concorrendo aqui para os livros que nós estamos distribuindo. Ela pergunta para as mães, ela diz assim, e você, inclusive, que tem uma associação de mães, é interessante, ela diz, eu tenho uma neta especial, e só descobriram que ela é autista quando fez 12 anos. Como fazer para ajudá-la? É importante que essas mães troquem experiências, né? Criem essa associação de mães, porque uma pode ajudar a outra aí. Desembargador, eu gostaria muito de responder essa pergunta com precisão. Nós temos trabalhado para isso. Nós temos conversado muito com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação. Nós temos agora com eles, em muitas conversas, a gente vai criar um canal de reclamações. Se você procurar, por exemplo, um atendimento, ou procurar matricular seu filho na escola, a gente está criando um canal específico para isso. Mas tudo ainda é incipiente. Doutora Raquel, a Giovana lá de Santo Cristo, nosso ouvinte, ela diz assim, por que é tão difícil encontrar ajuda para deficientes mentais na rede pública? Eu imagino que seja por todos os motivos que já foram aventados aqui. O sistema de saúde, alguém falou na palavra caótico, né? O sistema de saúde, ele não privilegia, ou ele não se dirige a todas as crianças e adolescentes, adultos também, e outras faixas etárias. Então, essa pergunta deveria ser dirigida aos nossos governantes. E aproveitando nossos ouvintes aí, que nós estamos aqui em fase de eleições, escolham aqueles que têm compromisso com políticas públicas, com saúde, com educação, mas que não seja apenas mais um estelionatário, né? Seja aquele que efetivamente tenha um currículo de alguma ação prestada. Maria Hilda, lá do Alto da Boa Vista, ela diz aqui para as nossas convidadas, ela tem um filho autista. Quais são os direitos que os autistas têm? Ele precisa de um neurologista e o plano de saúde não cobre. E sempre apresenta uma barreira na hora de marcar uma consulta. Ele tem já 26 anos, é violento. Como correr atrás dos direitos dele? Como ajudá-lo?
vou perguntar à mãe, juíza, né, que conhece os direitos aqui, que pode responder essa pergunta. Eu digo o seguinte, o judiciário, ele pode dar uma resposta efetiva para isso, mas para isso ele precisa ser procurado. Se você procura um tratamento na rede pública ou até mesmo na rede privada e ela não te oferece isso, é um direito do teu filho, o atendimento à saúde. Então, se você tiver condições financeiras, você procura um advogado que ele vai entrar com uma ação postulando do Estado ou do teu plano de saúde tudo aquilo que ele precisa. Ou então, se você não tiver condições financeiras, você pode procurar a Defensoria Pública. Né? Agora, a gente, enquanto associação, enquanto grupo de pais, a gente tem, por exemplo, já aprovada aqui no estado do Rio de Janeiro, uma lei até que ela foi vetada pelo... Quem vetou, diga o nome. Cabral, pelo governador, na ocasião, ele vetou e a gente conseguiu derrubar o veto dele à unanimidade, que essa lei obriga o Estado a construir 10 centros de tratamento para crianças autistas. Aliás, é bom... A lei não saiu do papel. Não, falando em lei, exatamente isso que eu queria... Quando eu estava mencionando a luta travada pela minha amiga, se o ECA já fala na prioridade da criança e da criança deficiente... isso é constitucional, porque várias leis, e quais as leis que o Mundo Azul e que você com a sua organização vem tentando aprovar, porque eu vejo que tem uma lei que fala na reserva de 2 vagas, não são 2 vagas, são quantas vagas forem necessárias para as crianças especiais que têm a prioridade, né, prevista na Constituição. Seria uma boa medida para o Ministério Público propor uma ação exigindo a implementação dessa lei, né? Ele é o fiscal da lei, ele tem uma função constitucional. Seja inconstitucional por algum vício formal ou material, eu nem sei exatamente a questão da constitucionalidade dessa lei, mas essa lei seria até despicienda, porque a questão da criança deficiente nas escolas e nos hospitais é uma prioridade que já está prevista há muitos anos. Agora me preocupa, Ciro, se você colocar uma criança especial numa escola normal que é de péssima qualidade no estado, como é que ela vai ser recebida? Como ela vai encontrar algum apoio ali? Porque os professores são mal qualificados também. Mas, desembargador Rogério, eu digo que o meu grupo de pais, e junto com a boa vontade da Secretaria de Educação, a gente conseguiu mudar um paradigma lá esse ano. A escola pública, ela está oferecendo um caminho muito melhor para a criança especial do que a escola privada. Teve aquele caso do presidente do sindicato da escola privada que ele respondeu que a escola privada não era para esse tipo de criança, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, a gente numa audiência pública após a aprovação da lei, eu nunca vi disso, audiências públicas são para se discutir antes da lei, a gente foi convocado por uma audiência pública após a aprovação da lei, essa lei que a doutora Tula mencionou, da reserva de vagas, onde o presidente do sindicato das escolas privadas... Qual é o nome dessa figura? Pois é, ele é o dono daquela escola Andrews, como é o nome dele? Deve ser Flecha Ribeiro. Flecha Ribeiro. E ele me disse que hoje... Seu Flecha Ribeiro, ele concorreu, o pai dele, o avô dele, concorreu ao governo da Guanabara em 65 ou 66, representando a ditadura recém-instalada. Isso. Né? E foi fragorosamente derrotada pelo povo, que elegeu o Negrão de Lima, né? Que se deu depois ao fechamento mais do regime. Né? Mas é uma figura que tem tradicionalmente, né, uma antipatia com as questões do povo, com as questões da sociedade. Mas olha o que ele disse. Ele disse que a escola privada, o objetivo da escola privada era passar a criança no Enem. E que a questão da inclusão das crianças com deficiência era difícil por conta dos custos. Hoje debatendo um tema que está pegando fogo maravilhoso aqui com pessoas fantásticas, como mãe de 2 crianças portadoras do autismo, a juíza de direito Keila Deknop e a jornalista Andréia Oliveira e a nossa médica querida doutora Raquel Desquier, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ainda a juíza Tula Barbosa, nossa querida amiga e convidada do programa de hoje. O encontro com a Justiça também tem algumas notícias sobre o Judiciário. Recondução no TJRJ.
Isso é uma manchete de um camarada que quer se eternizar lá no Tribunal de Justiça e apresentou uma emenda no regimento interno, querendo ficar 8 anos. Que absurdo. Pelo menos 8 anos. Hein? Pelo menos 8 anos. Pelo menos 8 anos. Que absurdo. Você vê, será uma contradição quando nós estamos propondo a eleição geral para todo mundo, mas você pode propor ao mesmo tempo uma reeleição eterna. É reeleição Essa eterna. reeleição seria através de uma... Não impede que seja feita através de uma eleição, né? Geral, com a participação de todos os magistrados. Claro, mas vem cá, mas recondução não tem tantos juízes bons aí, pra que repetir o que não serviu? Bom, sobrevivente do massacre. Repetir, né? Se a ideia da eleição é exatamente propiciar a rotatividade, né? Se fosse para permanecer efetivo, restabeleceríamos a aristocracia, né? Hereditária, e ficaria aí, né? Os filhos. Monarquia Uma judicial. eleição que fique em 8, 12, 20 anos, se todos os magistrados optarem Usando a própria por máquina. aquela pessoa, será melhor. Nós somos pagos para julgar, né? Exatamente. Bom, sobrevivente do massacre, a 15ª Vara de Fazenda do Rio de Janeiro condenou a prefeitura a indenizar R$100.000 a um aluno sobrevivente daquela escola de Realengo lá. O precatório já soma 97 bilhões de dívida. Olha, reclamam muito da lerdeza do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário é lerdo porque 70% dos processos são oriundos de governos estaduais, municipais e federais que não pagam suas dívidas e as pessoas cobram. Então, se juntar os bancos e as concessionárias de serviço público, vai a 92% das ações ajuizadas no Judiciário brasileiro. Entre cidadãos são apenas 8%. Bom, a administração do Tribunal de Justiça visita a anexo da Cidade Nova. Então, agora os nossos jurisdicionados de varas cíveis vão ter que correr atrás lá no anexo da Cidade Nova. Varas cíveis da capital terão atividades e prazos alterados em agosto, segundo decisão da administração do Tribunal de Justiça. E dia 11 de agosto, a cerimônia de abertura do 3º prêmio juíza Patrícia Acioli. Olha, ouvinte, se você quiser concorrer, inscreva-se para concorrer, são prêmios bons, né? R$5.000, R$7.000, R$10.000, para os melhores trabalhos sobre cidadania e direitos humanos, envolvendo a juíza Patrícia Acioli, e ainda práticas humanísticas e educação e direitos humanos. São os temas que você pode escrever e concorrer ao prêmio juíza Patrícia Acioli. Voltando aqui com as perguntas dos nossos ouvintes, eu queria ouvir a jornalista Andréia de Oliveira, que nós deixamos uma pergunta no ar. Pode falar, Andréia. Desembargador, antes Andréia responder, só para registrar com relação a esse prêmio de práticas, muito bem. Se fosse na época que o senhor estava na infância, eu me lembro que o senhor tinha aquele trabalho de justiça na comunidade. Justiça na comunidade. Justiça na comunidade, muito antes desses projetos de ação social, agora a justiça, com o apoio de todo o tribunal, o senhor sozinho movimentava uma máquina que se dirigia diretamente para dentro das comunidades. Eu fui com o senhor e fiquei assim maravilhada, e lá a competência era plena, né? E não existia o CPC, lá se fazia de tudo, era juizado, guarda, divórcio, eu resolvia todas as questões ali. O Ciro Darlan era maravilhoso. Eu saí de lá, de lá com o senhor, assim, maravilhada. Ele continua maravilhoso, defesa das liberdades, do Estado de Direito, se posicionando pela democracia. O projeto continuou, desembargador? Eu não sei. Não, o projeto hoje chama-se Justiça Itinerante. Quer dizer, o tribunal gostou tanto que, sem dizer a origem, né? Isso é um estelionato intelectual, mas tudo bem. O importante é que se faça. Para mim não interessa. Isso é coisa que pode se perpetuar, né? Chama isso de Justiça Itinerante. Tá fazendo. Aliás, teve um caso interessantíssimo. Você também sabe que foi minha querida auxiliar. A gente fazia as audiências com as crianças e com as famílias nas instituições. Nós íamos com a nossa equipe para Santa Cruz, Campo Grande, e sempre fomos. Aí teve uma desembargadora que disse que tinha sonhado
com isso e apresentou ao CNJ o que hoje estão chamando de audiências concentradas. É o que a gente fazia lá atrás, em 1990. Testemunhos. Nossos mutirões do registro. Mas ela sonhou com isso, olha só, ela sonhou, que coisa bonita, né? É Não, e se bonito alguém sonhar sonhar acordada. também com o projeto que o senhor tinha de sexta-feira, almoço com os meninos. Eu aguardava a semana inteira ansiosa para chegar na sexta-feira. Sexta-feira o juizado da infância era praticamente invadido por todas as crianças que eram crianças de rua, mas que elas adoravam almoçar era almoço com juiz, não era isso? E nós almoçávamos com os meninos e depois eles ficavam lá, a gente cantava, brincava, jogava, fazia de tudo. E depois eles eram encaminhados, atendidos. Era maravilhoso e aquilo me abençoou tanto que logo depois eu fiquei grávida. Acho que aquele período na infância foi assim tão estimulante. Tão bom, aqueles meninos me abençoaram tanto que Você teve depois seu eu neném. tive meus filhos lindos. E eu queria lembrar também do mutirão do registro civil. E nós íamos para Campo Grande, íamos lá para a zona rural do extremo do município do Rio. Passávamos lá o dia inteiro com aquelas filas quilométricas. Você lembra, né? Bacana, e depois uma juíza escreveu esse mesmo projeto e concorreu ao Prêmio Nacional de Direitos Humanos e ganhou. Claro. Você está falando aqui do E projeto. nós estávamos lá antes. Estão me devendo esse prêmio de direitos humanos, pelo menos metade. Eu quero propor então à administração do tribunal que nomeie um dos prédios do tribunal como Fórum Desembargador Ciro da Não, mas espera eu morrer. Não deixa Já temos auditório lá, nomeado, está em vida ainda. Parceiro, o juiz ganha prêmio com essa coisa de registro, não ganha só prêmio, não. Acumula também o registro e ganha aquela acumulação. Pois é, isso eu não posso ganhar. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto. Andréia, ficou uma pergunta no ar aí, eu queria... Eu não me lembro qual foi a pergunta. Eu queria perguntar assim, garoto autista, polícia já teve acesso à imagem? Que é caso de polícia, Não, criança foi o seguinte, autista? um menino foi abandonado no shopping, agora tem uns 2, 3 dias em Aracaju. Então, o que a gente está vendo agora é o desespero pela falta de tratamento. Acho que tem um mês, uma mãe matou o filho autista numa cidade no interior de São Paulo e se matou depois. E não foi o primeiro caso. Por quê? Porque assim, a gente só quem tem um filho autista, assim, o meu filho foi diagnosticado com 2 anos e meio. A gente consegue pagar os tratamentos dele. Inclusive já levei ele para Miami, para o médico lá, mas isso tudo não resolve. A única coisa que resolve é uma escola que tem os métodos específicos, como a Berenice conseguiu montar lá em Itaboraí, porque fono, todos esses terapeutas, só consulta não resolve. O autista precisa de um tratamento comportamental para trabalhar o comportamento 8 horas por dia. Daí a escola, a importância da escola especial. Da escola, como a Berenice conseguiu montar lá em Itaboraí. E assim, o autismo é uma coisa muito assim, tem vários graus de autista. O meu filho, assim, frequentava uma escola regular, com mediador, mas ele não consegue acompanhar, ele não consegue escrever um nome. Então, para o autista, a única coisa que resolve é o tratamento do comportamento. André, explica para o nosso ouvinte entender o que é esse negócio do mediador. O mediador é uma pessoa que os pais pagam, pode ser uma professora ou uma psicóloga, para acompanhar a criança na escola. Então a gente paga a escola, paga o mediador e não existe nenhuma escola inclusiva, é muito complicado. O meu filho estudou numa escola durante 5 anos e assim, eles aceitam porque tem a lei. A lei exige, a criança tem que ser matriculada. Só que eles não estão preparados, eles não têm um currículo adaptado, então a criança fica andando com o mediador. Meu filho ficava caminhando lá, a escola era muito bonita em São Conrado, mas não conseguiu aprender nada. Jéssica de Inhaúma está perguntando aqui para os nossos debatedores, desembargador Rogério, doutor Damasceno, posso entrar com uma ação na justiça contra a escola que se recusou a matricular meu filho por ele ser autista? É melhor
Nós temos aprovadas no Estado, Jéssica, uma lei que garante a reserva de vaga para criança autista. Você pode chegar na escola hoje, requerer essa vaga, não interessa, não existe essa história de não tem vaga. 2 vagas têm que ser reservadas para as crianças autistas. Mas, Keila, me diga só o seguinte, a escola recebe na mesma turma, como é que é isso? Na mesma turma, que é o seguinte, cabe aos pais definirem se a criança vai estudar numa escola regular ou não. No caso da minha companheira de debate hoje, ela entendeu por bem e está procurando uma escola especializada, uma escola especial para o filho dela. No caso do meu filho, eu vou tentar levar a escola regular até onde der. Eu já briguei na escola várias vezes, eu já imponho coisas dentro da escola, eu não quero saber. Ele vai ficar lá até a hora que eu quiser. Não é a escola que vai definir quando o meu filho vai estudar lá. A escola não é só para preparar para o Enem, é também para socializar, né? Socializar. Não, e justamente essa inclusão vai ser benéfica não só para o Arthur, mas para todas as crianças, porque conviver com uma criança especial... Conviver com as diferenças. Meus filhos, eles têm o cuidado de ensinar para o Arthur. Eles estavam vibrando outro dia que o Arthur falou sorvete, então eles presenciaram esse momento. Meu filho mais velho fala, mamãe, na hora que falar com o Arthur, tem que falar baixinho e olhando nos olhos dele que ele vai entender, ele não gosta de barulho. Então, assim, isso não é bom para o Arthur. Isso é ótimo para os nossos filhos, né? Por isso, Jéssica, minha querida ouvinte de Inhaúma, procure o judiciário. É uma lei estadual, sim, é uma lei Jéssica. estadual para que você faça impor o direito do seu filho de acesso à escola. Se você tiver um advogado, muito bem. Se não tiver um advogado, procure a Defensoria Pública, que lhe dará toda a assistência para isso. E aí aproveita a Anderson da Penha, pergunta por que é tão difícil entrar com ação contra o Estado ou a Prefeitura? Difícil de entrar, julgar e ganhar. Bem, Keila. Não é difícil, né? Tudo que dá trabalho requer um pouco mais de trabalho, né? Talvez a politização do judiciário, às vezes fica difícil até executar. Eu fui juiz de fazenda, né, na Nova Iguaçu durante muito tempo. Era muito difícil executar contra a fazenda pública, né? O desembargador Ciro Darlan tem um caso que ele condenou o Estado, né, em cumprir a lei, né, naquele estabelecimento. Estatuto da Criança e Adolescente, lá, o nosso Padre Severino, hoje Dom Bosco, né, e eu condenei o Estado naquela ocasião. O Estado foi condenado, transitou em julgado, e na hora de executar, o Ministério Público, resolveu negociar com o Estado o prédio que eles têm até hoje lá. Não, jamais executaram a sentença trânsito julgado. Com essa questão da tutela antecipada, principalmente para a pergunta dele, eu desconheço, independente da concepção política desse juiz, um colega que vai negar uma vaga para uma criança estudar. Exatamente, concordo plenamente com você. Então, essa lei que reserva 2 vagas para autista, não são 2 vagas, são tantas quanto requererem. E aí a Valdete lá de Madureira, nosso programa é dinâmico, porque os nossos ouvintes participam aqui. A Valdete Madureira diz assim: eu tenho uma filha autista, ela tem 9 anos. Só descobrimos há pouco tempo. Olha só, o pai dela saiu de casa há 6 meses e até então batia muito nela e xingava, pois não consegue ser como os outros irmãos. Eu crio meus 3 filhos sozinha e não tenho condições de pagar tratamento. Acho que ela está piorando. O que posso fazer para ajudá-la? Mal temos o que comer. Não sei o que fazer, pois amo meus filhos e não quero perder a guarda de nenhum deles para o Estado. Você tem a lei orgânica da assistência social, o LOAS, que garante benefício, né? Eu não sei o quantitativo. Benefício econômico, é um salário mínimo por cada criança portadora de necessidades. Eu Esse acho é que bom a gente seria falar, o primeiro passo, já que essa dificuldade alimentar, eles poderiam ser o primeiro passo. Agora, tem os outros direitos, né, de inclusão, né, que ela pode igualmente procurar a Defensoria Pública, né, e exercitar isso perante o Poder Judiciário. A Defensoria Pública é tudo, né? Para essas pessoas que desconhecem o caminho é esse, procurar a Defensoria Pública e exigir os direitos que com certeza vão ser reconhecidos. Sim. Eu só não discordo, eu acrescento que nesse caso especificamente dessa senhora Valdete de da Madureira. Valdete, com os 3 meninos em casa, com tanta dificuldade,
eu acho que ela deveria, em primeiríssimo lugar, comunicar ao Conselho Tutelar da região em que ela mora. O Conselho Tutelar não é polícia, não é juiz, não tira menino de ninguém. Ele está ali para fazer cumprir os direitos de criança e adolescente. Aí alguns diriam, mas o Conselho Tutelar é precário, não funciona. Não importa. O instrumento que existe, que o ECA construiu, é o Conselho Tutelar. Então, vá ao Conselho Tutelar, que vai lhe dar, quem sabe, a possibilidade de uma vaga, de uma cesta básica, se o problema for inclusive, orientação, de sobrevivência, né? Orientação, ele vai encaminhar a defensoria, se for o caso, etc. Então, o Conselho Tutelar, que está próximo à família, deve ser sempre, sempre, sempre acionado quando qualquer direito desses meninos e meninas for violado. Muito bem lembrado, e aqui no caso da Valdete, você disse que o pai das crianças saiu de casa 6 meses. Verifique, ele tem obrigações de pagar alimentos para os seus filhos e para você também. Então, além dessa busca do apoio, da atuação do Conselho Tutelar, verifique esses seus direitos a um apoio financeiro do pai das crianças. Bardociro, falando em Conselho Tutelar, eu tenho uma dúvida, como eu estou há muito tempo afastada da infância, o senhor sabe dizer se foi implementado alguma política pública de mapeamento de quantas crianças estão fora da escola hoje, quantas crianças não estão recebendo atendimento médico adequado? E tem um sistema integrado de todos os municípios do Rio. Como que funciona isso hoje? Hoje você tem, até pelo último censo do IBGE, você tem exatamente qual é a população que estuda, a que não estuda, a que não trabalha, a que trabalha indevidamente, que são os meninos no trabalho infantil, etc. Agora, até ontem, eu ouvi um negócio muito engraçado, que agora tem a geração nem estuda, nem trabalha. Quer dizer, o pessoal inventa, né? Eu não acho muita graça nisso, porque isso embute, né? Isso traz em si uma tragédia humana muito grande, que são meninos e meninas, e nós que frequentamos as comunidades através dos trabalhos extramuros lá do Fernando Figueira, a gente passa 3 horas da tarde, sobe uma comunidade, como eu subi há pouco tempo uma próxima do hospital, e vê aquela meninada toda conversando, agachadinho, sem ter o que fazer, batendo papo, jogando aquela conversa coisa fora. Mas não aumenta, né? E aquela coisa, como é a cabeça vazia, oficina do diabo, tem isso também, né? Enfim, você tem todos os dados disponíveis. Você sabe qual é a população que estuda, você sabe qual é a população que trabalha, você sabe qual é o acesso do menino, do adolescente, depois de 16 anos, ao primeiro emprego, etc. O que é mais importante do que isso, a meu ver, querida, é a qualidade do que lhes é oferecido. Então, nós temos, dia a dia, no nosso cotidiano de trabalho, meninos e meninas que já estão no 7º ano, no 8º ano, no 9º ano, no ensino médio, e que tem uma escrita quase de garrancho, que não conseguem ler um texto entendendo, que são o que Darcy Ribeiro, se não me engano, chamou de analfabeto funcional. Então a gente tem que brigar não só pela permanência dos meninos nas escolas, mas pela qualidade do que está sendo oferecido. FIFA, né? Sem dúvida, não. Padrão FIFA, né? Padrão Esses FIFA da dados educação. são públicos, a gente consegue acessar No IBGE. a IBGE. Bom, olha aqui, Suelen de Jacarepaguá, ela diz aqui, eu tenho um filho com síndrome de Down, que tem 7 anos, estuda numa escola particular e recebo muitas reclamações, pois ele bate nos colegas de classe. Estou muito angustiada, pois talvez precise tirá-lo da escola no ano que vem. Não sei o que fazer com ele, é muito difícil, choro todas as noites, pois ele não consegue mais acompanhar a turma. O que devo fazer, doutora Raquel? O que a senhora aconselha a nosso ouvinte, Suelen? Suelen, não tira o menino da escola de jeito nenhum. Alguma coisa não está bem com ele. Então você tem que procurar um atendimento, de preferência um atendimento médico. Eu não sei onde é que você mora, mas é possível. Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. Olha, existem unidades de saúde muito boas perto da sua casa. Procura uma orientação. No Conselho Tutelar. Os meninos, se for necessário, mas tirar da escola jamais.
Os meninos com síndrome de Down, eles se comportam muitas vezes de forma, vamos dizer assim, um pouco inadequada, mas é absolutamente possível fazer com que eles se tratem bem aos coleguinhas, sejam bem recebidos. Você falou em bullying no início do programa. É muito fácil agredir quem é diferente. A nossa população, eu sempre brinco, falando a verdade, espero eu que seja a minha verdade, a verdade de todos, que a solução está em verdadeiramente respeitar a diversidade. Respeitar a diversidade cultural, étnica, etc, etc. Não tira o menino da escola, Célio, pelo amor de Deus. E você falou inadequado, às vezes o inadequado não é a criança com situação de especialidade, às vezes o inadequado somos nós que não buscamos compreendê-la com a sua especialidade, com a sua riqueza, né? A Carmen de Turiaçu diz aqui, tem um sobrinho que até 2 anos só ficava no colo da mãe chupando o dedo e não falava com ninguém. Agora tem 5 anos, vai para a creche e mudou o comportamento. Hoje em dia, não para quieto, acho que ele é hiperativo. A mãe dele teve depressão pós-parto e quando ele tinha 1 ano e meio tentou estrangulá-lo. Hoje em dia ela toma remédios, mas não tem paciência com os meninos, trata-os maus, mas faz todas as vontades deles. Será que ele é autista? Onde posso procurar ajuda para eles, hein? Ele é criança. Ele é criança, né? Ou então, se ela quiser tirar a dúvida, claro, ela pode procurar uma clínica da família perto da casa dela, porque se não tiver o atendimento lá, essa criança será encaminhada para um neuropediatra através da clínica da família. Não é isso, doutora Raquel? Aí você tocou num ponto meio muito polêmico e para nós pediatras muito caro, no mau sentido, porque não tem pediatra nas clínicas da família. Mas o neuro da clínica da família não tem neuro na clínica da família. Então, a clínica da família tem as chamadas especialidades básicas que eu até hoje, depois de 40 anos de trabalho, eu não consigo entender. Meu QI não alcança não botar pediatria em especialidade básica, se são ciclos de vida. Quem entende de criança e adolescente? É o clínico geral? Propaganda, né? É o obstetra? Enfim, com todo respeito aos colegas, cada um no seu quadrado, como dizem os meninos, né? Então, eu acho assim, levar a clínica da família, sim, a uma UPA, seja lá o que for, e se esse colega resolver que há necessidade de um encaminhamento, hoje tem o chamado CISREG, né, o Sistema de Regulação, e ele será encaminhado como tantos são encaminhados. Só queria ressaltar, aproveitando esse gancho da pergunta dela, que quando se tem uma criança com deficiência em casa, a família inteira adoece. Não vai adiantar tratar só a criança, tratar só o adolescente, tratar só o adulto deficiente. Essa família precisa ser tratada. Esse caso aí bem denota isso. Talvez essa criança não tenha tido nada, mas o trauma da mãe ou qualquer coisa. Essa mãe autista que matou o filho e se matou, ela estava no auge da depressão porque ela não foi cuidada. Dona Carmen de Turiaçu, então cuidar da família. O Silvanir de Belfor Roxo também vem com a mesma situação. Tem um filho de 24 anos, já fez vários cursos e nunca conseguiu emprego e acha que ele está surtando, ele está estranho ultimamente. Tenho irmãos com problemas psiquiátricos que já foram internados. Como posso ajudá-lo? Então é a mesma recomendação que a Keila acaba de fazer. É um problema de tratar a família como um todo. E já que nós estamos em período eleitoral, a AMAERJ, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, está promovendo o encontro com os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Vamos ver que compromissos têm esses governos, o seu Garotinho com 24%, o seu Marcelo Crivella com 24%, o seu Pezão com 14%, o seu Lindenberg com 12% e os demais, todos participarão do encontro com os juízes do Rio de Janeiro para ouvir seus compromissos, as suas reivindicações e os seus compromissos com os direitos humanos, com os direitos da cidadania. Nós estamos encerrando o nosso programa, tão rico como foi o de hoje, e que passa rápido, mas eu queria passar a palavra para as nossas convidadas tão ilustres, tão queridas, para as despedidas dos nossos ouvintes, e certamente um programa tão bom como esse, nós vamos chamá-los novamente. Doutora
doutora Raquel Nesquier, do Instituto Fernandes Figueira, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que tenho que agradecer, não vou dizer que estou saindo feliz daqui, estou feliz porque encontro amigos, encontro a possibilidade de estar difundindo, mas sem dúvida nenhuma a velha tristeza de ver que as coisas não estão indo bem, que a Constituição de 88, o Estatuto de 90, a Convenção da Criança, tantas normas, tantos documentos legais que não estão sendo respeitados. Então, é muita reunião, é muita convenção, é muita audiência pública e, na prática, a meninada continua sem o atendimento adequado. Então, fica o meu agradecimento ao Ciro, aos colegas de mesa, aos queridos ouvintes, não desistam, continuem, vida que segue. Nossa querida colega, juíza de direito Keila Black-Decknop, muito obrigado pelo seu depoimento, pelos seus aconselhamentos, pela sua presença, pela sua riqueza, porque você é duplamente um exemplo, por ser mãe, porque toda mãe é uma heroína, e por ser mãe de uma criança especial. Para suas despedidas. Assim eu me emociono, desembargador. Na verdade é o seguinte, essa foi uma guerra que eu não escolhi. Essa guerra me escolheu, né? E eu não posso me furtar de lutar, não só pelo meu filho, mas pelas outras crianças. Os ouvintes que ainda tiverem dúvidas, a gente tem uma fanpage no Facebook chamada Fundação Mundo Azul. A gente não conseguiu colocar só Mundo Azul, porque o Facebook não registrava essas duas palavras juntas, mas aí se alguém quiser continuar tirando dúvidas, nós lá também costumamos fornecer esse aconselhamento. Muito obrigado também à jornalista Andréa Oliveira, as suas palavras finais, suas despedidas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Eu agradeço e mais nada. Ótimo. Minha querida amiga Tula Barbosa, juíza querida, companheira de tantas datas já. Não, eu que sou velho, ela é uma garotinha ainda. Para as suas despedidas aí. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com o senhor e com as senhoras, os senhores, nessa manhã tão agradável, e adorei que essa minha amiga maravilhosa, Keila, tenha encontrado a amizade também do senhor e trazer a voz aqui dos autistas, né? Muito obrigado a todos os ouvintes queridos que participaram aqui desse nosso programa. E na semana que vem, Encontro com a Justiça vai tratar do sistema penitenciário com o secretário do sistema penitenciário, César Rubens. Uma boa semana para todos e uma boa sexta-feira com um sol maravilhoso nesta cidade que ainda é maravilhosa, apesar dos políticos que nós temos. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça, com o desembargador Ciro Darlan.